Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo Portugal. Nesse episódio, nós vamos conversar com uma amiga que mora em Braga. Como eu já tinha falado antes, seria bem comum que eu viesse aqui trazer a minha experiência, falar sobre como é viver na cidade de Braga, mas eu quis fugir à regra e convidar uma pessoa que pudesse trazer pra gente, compartilhar toda a experiência de como é viver nessa cidade, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super enriquecedor para você que está cogitando Braga como uma opção para o seu novo lar. Dê, seja bem-vinda. Obrigada. Se apresenta. Obrigada pelo convite, Ju, adorei. Bom, cheguei aqui em Braga há quase 6 anos, né? Eu, Marcelo, meu marido e meus filhos, nós somos muito felizes aqui. Chegamos aqui sem conhecer a cidade, escolhemos Portugal porque o nosso plano anterior, que era mudar para um outro país, não deu certo, e aí a gente descobriu Portugal. Rapidinho a gente começou a fazer o nosso planejamento, em pouco tempo estava com tudo feito. De novembro, a gente começou a planejar em novembro de 2017, em julho de 2018 a gente já estava aqui. Então você não veio antes da mudança? Não. Você fez aquela mudança sem viagem Vendemos exploratória? tudo. Nós viemos basicamente com a roupa do corpo. Vendemos, assim, a gente tinha uma certeza tão grande que daria certo, porque o nosso planejamento era muito factível, assim. Então, daria certo. E deu. Então, a gente está muito feliz aqui. Então, um dos motivos, né, o propósito desse projeto é justamente porque o primeiro passo, normalmente, é você buscar para onde fazer essa mudança. Uhum. Então, essa, sem dúvida, é a pergunta que a gente mais recebe, a título de seja curiosidade, seja dar opinião, seja aconselhar. Qual é a melhor cidade para eu viver, onde eu vou me adaptar mais fácil, você acha que meus filhos numa cidade maior, menor. Então eu acho que esse movimento que a gente está fazendo faz com que a gente possa levar a nossa realidade, né, fatos reais de fato, e as pessoas se identificarem ou não. Sim. Né? Porque assim, teve gente que já passou por aqui e falou, olha, a cidade é muito tranquila, era o que eu buscava, o que minha família queria. Tem gente que já passou por aqui e falou, olha, a cidade é viva o tempo inteiro. Então, essa é a grande motivação, né, disso tudo. E é legal, porque assim, ouvir você falar que vocês vieram sem ter antes conhecido... Sim. Provavelmente você vai trazer também algumas questões que despertavam, né, a dúvida e ao mesmo tempo como funcionou esse planejamento. Então, a gente pensava, a gente nunca quis grandes cidades, mas a gente queria cidade próxima, alguma cidade próxima de grandes centros, assim, até pela mobilidade, se eventualmente tivesse algum trabalho, alguma coisa assim. Então, de cara, Lisboa a gente já tinha descartado, a gente não queria mesmo, aí a gente ficou muito de olho no Porto, né? E o que teria em volta do Porto onde a gente pudesse ir. Aí a gente viu algumas cidades, não sei, não tinha, na época não tinha tanta informação sobre essas cidades. 2016, 2017. Foi o boom de imigração. Aí a gente encontrava muita informação sobre Braga. E realmente a gente não conhecia a cidade. A gente veio para Portugal em 2012, numa viagem de turismo. Fomos até o Porto, nunca nem pensamos em passar aqui. E aí a gente começou a pesquisar Braga, falei assim, acho que pode ser interessante. Alguns pontos muito específicos que a gente buscava encher os nossos olhos, e a gente falou, acho que pode ser... Quais pontos? Universidade e escolas. O nosso objetivo com a mudança sempre foi proporcionar qualidade de vida e educação para as crianças. Sempre, sempre, sempre. Eu e o Marcelo, a gente pensava muito, de repente pode não dar certo pra gente, a gente vai sofrer de saudades, mas a gente focou demais nas crianças. E o fato de ter uma excelente universidade aqui encheu meus olhos, né? Que é o Minho. E bons colégios também, tanto rede pública na época que a gente pensava, quanto no privado. Isso foi muito importante na nossa decisão. Sim. E quando você fala assim, a proximidade ao porto é um dos contextos interessantes que Braga oferece, né?
nessa época, principalmente, que foi o boom imigratório, tinha a questão do custo de vida. Sim. Porque o custo de vida de Braga, hoje eu diria que as cidades estão ficando muito, Similares. muito mais próximas em Uhum. relação ao custo de vida, mas naquela época o custo era relativamente Sim. mais distante, né? Um arrendamento ou a compra de um Sim. imóvel, você, principalmente nesse aspecto de moradia, tinha uma diferença considerável. Agora, em relação além, né, da questão de educação, de proximidade, você falou não tinha nos planos uma cidade tão grande, mas o fato de Braga ser uma cidade autossuficiente, Sim. isso pesou Não, para sim, vocês? sim. A gente não queria depender de outras cidades. Não falou assim, eu tenho que ir no Porto para conseguir alguma coisa. Isso a gente não E queria. você continua com essa Sim, percepção? sim, sim. A gente não precisa do Porto. Porque eu tenho essa percepção. Eu consigo ficar sem ir ao Porto ou qualquer outra cidade para qualquer, a não Sim. ser ir para praia. Eu fui no consulado semana passada, ponto. Não, Pois né, não tenho. eu costumo dizer, Braga é autossuficiente. Né? Ou para levar uma visita, mas assim, eu dificilmente eu vou pro Porto hoje em dia. Então eu gosto daqui, então aqui a gente faz tudo aqui dentro. Sim. Isso é muito bom. E você acha que as crianças estão muito felizes com essa decisão? Eles sentem falta do Brasil, mas assim, é uma falta muito pontual, sabe? Algum amigo, alguma coisa assim. Mas eu acho que nem eles se imaginariam hoje vivendo no Brasil. E agora com os avós aqui também, né? Não, agora assim, a gente tem a família inteira aqui, né? Assim, o meu irmão tá no Brasil, minha irmã mora em outro país, mas assim, não tem muito mais um grande motivo que as saudades, né? Sim. Então, isso faz diferença e eles estão muito felizes aqui. Eles mesmos reconhecem a liberdade que eles têm aqui. Eu costumo dizer, eu já falei isso em vários momentos, assim, em live, que eu a cada 6 meses, mais ou menos, eu faço uma reunião familiar, eu e o João e falo assim, e agora, vocês voltariam? E eles continuam na fase frase, não. Sim. E aí dá aquele conforto no coração. Mas eu vejo que o motivo é exclusivamente a vida que eles... Não é só a vida que eles têm aqui. É a percepção do que eles não teriam lá. Sim. Sabe? Por exemplo, é uma coisa besta, mas assim, a Laura, dia desses, ela falou assim, mãe, minha amiga no Brasil postou uma foto que era a primeira vez dela andando de ônibus. Né? E isso é um evento. Na realidade, onde a gente morava, era um evento. Na bolha, né? Na bolha, era um evento. E aqui não. Aqui, assim, eles podem andar na rua e eu não vou ficar preocupada. Sim. Claro, tem aquela coisa, tá tudo bem, mas assim, não é a preocupação com segurança, sabe? E eu acho que isso também faz parte do fato da gente morar numa cidade que é autossuficiente, é grande o bastante para ter tudo que a gente precisa, sim, mas ainda ser uma cidade também com suas, né, suas reservas. Ela tem uma carinha de interior. Né, de uma cidade pequena, porque nós, assim, quando a gente vem do Brasil, pra gente é tudo muito grande. Eu brinco que eu atravesso Braga em 10 minutos para qualquer lado. Mas é isso, né, é tudo muito perto aqui. Você sai do Minho, vai pro Arcada, 10 minutos. Sai do estádio, vai pro centro, não dá 10 minutos, tá, né? Eu vou buscar o Lucas na escola, na faculdade. Mãe, quanto tempo você chega? 12 minutos. Pô, é de uma ponta a outra da cidade, é muito perto. Bom, vamos então agora aprofundar na cidade, tá? Quando a gente fala morar em Braga, a primeira coisa que vem à cabeça vou morar no norte de Portugal. E para quem tá no Brasil, né, a grande maioria das pessoas que vão nos assistir, a primeira coisa que vem na cabeça é a adaptação ao clima. Sim. Isso para vocês, na época do planejamento, chegou a ser preocupante? Passou na peneira da atenção? Confesso que não. Não? Não, porque antes de vir para Portugal, a gente pensava em ir para o Canadá, numa das cidades mais frias do Canadá. Então, isso realmente não foi um fator para a gente. Não. Tá. E como que você diria que foi por mais que não fosse algo preocupante, como você viu isso quando chegou aqui? Como foi essa... Vocês são de São Paulo? Sim, São Paulo. Assim, nós não trouxemos realmente, nossas roupas de frio de São Paulo não servem para o frio daqui. Então tudo ficou, né? A gente trouxe o que achava que poderia usar, mas no final a gente teve que comprar tudo, né? Sim. Então
muitos casacos, realmente é frio, mas é um frio que você estando bem agasalhado e com a roupa adequada, você vive tranquilamente. A gente tá no inverno e olha a nossa Eu tô roupa, de né? blusinha, né? Então, assim, eu acho muito tranquilo. E eu gosto do inverno. Então, pra mim, tem aquele charme todo, assim, eu gosto Não, bastante. sem dúvida nenhuma, a gente anda Adoro. mais bonita, mais É, arrumada, adoro mais inverno, elegante no inverno. No meu caso, engraçado que você falou, né, logo no início, a gente descartou Lisboa de início. Eu nem cogitei Lisboa. Não me pergunta muito, assim, não cogitei. E também olhei para o Porto e o entorno dele. Só que no meu caso, o frio era algo que me preocupava. E eu costumo dizer que eu me adaptei ao frio muito mais rápido e muito melhor do que eu imaginei que fosse ser. Por quê? É exatamente o que você falou. A gente aqui, a gente aprende a se vestir. Sim. A gente aprende a sair para determinados lugares. A gente aprende aonde ir e aonde não ir naquele momento. Para mim, o mais delicado ainda, vamos dizer assim, ainda é a chuva. A chuva ainda me deixa, às vezes, deixa. Mas pior do que a chuva para mim é o inverno anoitecer muito cedo. Isso é um ponto muito específico que bate em mim, assim, 5:30 da tarde, para mim já tá escurecendo. E aí a gente, engraçado, né? Há poucos dias eu fiz uma postagem no story falando sobre isso. Eu falei, 6:30 já não tá tão escuro. A gente vibra, né? Como a gente passa a dar valor a algumas coisas. Porque 2 semanas antes, 5:30, tava escuro. Exatamente. É verdade. Isso em curto dia, né? Faz com que a gente tenha a sensação que já tá na hora de isso parar. É um pouquinho chato, mas a chuva em si, a cidade continua funcionando com a chuva. E isso eu fiquei impressionada quando eu cheguei. Porque eu imaginava, não acontece nada na chuva. Mas acontece. Nós falamos sobre isso num podcast já gravado, eu acho que foi com a Carla, que no Rio a gente estava falando por que isso acontece aqui, por que a vida não para. Vai chover durante 2 semanas, por que a vida não para? Porque no Rio de Janeiro, eu vim do Rio, dava chuva para aquele dia, a cidade alagava. Então você já sabia que naquele dia não era adequado você sair determinada hora de casa, então você cancelava o seu compromisso. Aqui você não cancela. Se você marcou um café, você vai pro café. Se você tem um compromisso em outra cidade, você vai para outra cidade. Não cancela. Eu só acho que assim, de uma forma ou de outra, o dia fica mais cinza. Não, isso sim. Agora, tem dias lindos no inverno, com sol, um céu azul, que são os dias que ficam mais frios. Porque a chuva, ela leva embora o frio. Sim. Né? Então, assim, o frio não fica tão perceptível. E quando tá sol, aí esfria bem. Sim. Bom, passando da questão do clima, como que você considera, você tá aqui há 6 anos? Vai fazer 6 anos. Como que você considera a questão da comunidade brasileira aqui em Braga? Então, né? Tem bastante brasileiro. Muito. Eu costumo dizer que às vezes eu escuto mais o nosso português do que o português daqui. É engraçado, porque quando a gente chegou, era novidade, né? Os portugueses, nossa, brasileiro, o que vocês vieram fazer aqui? Isso não existe mais, ninguém mais faz essa pergunta, né? Porque é a coisa mais normal do mundo ter brasileiro. Então tem muita gente chegando, algumas pessoas vão embora, porque não se adaptam, etc. Mas enfim, acontece. Mas a comunidade aqui em Braga, acho que a maior comunidade, se eu não me engano, aqui em Portugal, tá em Braga, eu não sei, de brasileiros. Eu não sei se é maior, qual é a estatística, mas eu acho que teve vários fundamentos para isso. E uma das minhas teorias, que eu acho, não sei se você vai concordar comigo, e você tem convive, né, com um grupo grande de mulheres e tal, é que eu vejo Braga como um desenho muito, muito certinho de um perfil imigratório. Quando a pessoa olha para o Porto como uma primeira alternativa, ela normalmente é assim, eu preciso do mercado de trabalho mais aquecido, mais ativo e tal. Quando a pessoa começa a aumentar esse raio, normalmente ela se enquadra em 2 perfis. O primeiro, ou eu vou trabalhar de onde eu estiver, não tem problema, e aí eu posso optar por uma cidade mais tranquila,
uma cidade um pouco menor ainda, em função dos meus filhos terem mais... Talvez os nossos filhos não tivessem a mesma liberdade se a gente morasse no Porto, concorda? Com certeza. Então, um pouco menor e que ofereça uma qualidade de vida em forma, né, de comparação ainda maior em função de ser uma cidade menor. E tem a questão do custo de vida, né? Porque aí você não precisando se deslocar todo dia para trabalho e tal. Então, eu vejo um desenho em Braga do perfil imigratório que ou vem para estar aqui não vai fazer diferença para o trabalho remoto, enfim, é um perfil investidor, um perfil, né? Ou para o perfil que já não trabalha mais, já é aposentado, vai viver de investimento, os filhos, né, vão ter esses benefícios e tal. Com isso, também automaticamente é um perfil que permite com que as pessoas criem um elo, né? Porque estão mais disponíveis. Você não vem, tá certíssima. Você não vem aqui e você vai trabalhar das 9 às 6, como você trabalharia se você chegasse para refazer sua vida profissional num grande centro. Né? Você tá certa. Então, eu acho que a comunidade ela se tornou muito grande em função dessas possibilidades, sabe? Eu ofereço qualidade de vida para minha família, tenho um custo de vida mais interessante, tenho mais liberdade, tenho, enfim, mais segurança e ao mesmo tempo eu consigo viver de uma forma mais tranquila. Não, é mais leve. E é isso, por exemplo, eu e Marcelo, nós trabalhamos em casa. Então, e uma boa parte dos nossos amigos também. Então, é isso mesmo, o perfil das pessoas que vêm pra cá, assim, não vou generalizar, Sim, não vou falar não dá pra gente generalizar. Mas, assim, quem tá mais ou menos no nosso convívio é esse mesmo. Todo mundo trabalhando em casa, eventualmente se desloca pro Porto por um motivo ou outro. E que veio aqui atrás mesmo da qualidade de vida, que isso, assim, a gente não pode negar. A gente tem muita qualidade de vida. Eu costumo dizer assim, né? Eu já ouvi muitos casos de pessoas que saíram do Brasil por falta de segurança ou por algum evento ocorrido. No nosso caso não foi, graças a Deus. A gente saiu como melhora para o futuro e não trauma do presente, né? Mas eu vejo que a gente vivia numa bolha já, né? Graças a Deus não tinha acontecido nada, mas a gente tinha nossas restrições. E é incrível, porque nós estamos aqui só há 3 anos e nesse período eu fui ao Brasil 2 vezes só. E é incrível como a gente começa a ter percepções totalmente diferentes. É muito louco isso. Né? Bom, em relação a custo de vida, você falou, né? Eu consigo viver aqui sem ir para o Porto. Em 2016, como a gente falou anteriormente, essa diferença de custo era mais potente, né? Mais presente. A gente via isso melhor, principalmente na questão da moradia. Hoje, você considera, seja com as crianças, seja custos universitários, seja... enfim, no geral, você considera que viver em Braga seja mais ou menos do que algumas referências que você tenha? Olha, eu acho que hoje aqui não está uma diferença muito grande aqui em Portugal. Claro que a diferença vem no Brasil, mas assim, eu já estou aqui há 6 anos, né? Eu já não acompanho tantos preços no Brasil. Mas eu vejo que pra gente o que salta aos olhos é a saúde, que aqui é infinitamente mais barato, que a gente paga muito, muito. Educação, não dá nem para comparar. Não dá para comparar, chega a ser ridículo a comparação em educação. E uma coisa básica que assim, poucas pessoas têm noção, mas que fazem diferença. Por exemplo, quem mora em prédio, o custo do condomínio aqui é irrisório, né? E no Brasil, até eu morava em casa, mas tinha o custo todo do condomínio, era muito grande. Eu pagava no Brasil há 3 anos atrás, se eu não me engano, vou chutar aí, na casa de uns R$1.800 de condomínio. Nossa, Aqui eu pagava... Isso daria o quê? Uns 350 euros. Não, aqui eu pagava 30 euros, eu acho. Se pagava 350 euros. Um apartamento, um T3 aqui, o condomínio é na faixa de 35 euros.
É 1/10 do valor. É ridículo. Vamos entender o seguinte, né? Isso é uma coisa bem interessante da gente falar. Isso tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre propósito, sobre qualidade de vida e tal. O Brasil, ele criou um mercado residencial para suprir aquilo que a gente não pode ter na rua. Então, eu morava num condomínio que tinha salão de beleza, pet shop, padaria, academia, aula para criança fazer tudo que ela quisesse ali dentro. Você pagava por fora, mas ela não precisava sair do prédio. 10 mil porteiros, seguranças e nananana. Isso é um custo. Sim. Então, você vive o que você não pode viver do lado de fora do prédio por um determinado custo. Aqui, a gente não tem nem porteiro, né? A gente tem a manutenção da... Porque não é necessário, não tem porteiro, porque não precisa. E aí você fala assim, poxa, mas então você paga menos de condomínio, mas você não tem o que você tinha antes. Tenho. Sim. Eu tenho o parque do lado de fora, eu tenho, enfim... o parquinho da criança, a quadra para jogar, enfim, a padaria que você atravessa, o seu filho pode comprar o pão sozinho. Então, na verdade, é uma escolha, né? Então, a gente deixa de ter um custo porque a gente não tem a preocupação de ter esse serviço incluso. Você não precisa ficar dentro do seu quadradinho, né? Mas, de fato, a questão de moradia tem essa grande diferença. Eu também acho que, se a gente parar para pensar, fazendo essa comparação, eu também vejo uma diferença significativa até nas próprias contas de consumo. Sim. Porque o fato daqui você ter escolha, né? Você tem várias empresas e você escolher qual é a água que você quer, qual é o gás que você quer, qual é a luz que você quer, isso também torna o seu custo de vida mais barato. Bom, você falou aí sobre ensino e saúde, né? Então, vamos fazer um pulo aí são 2 tópicos muito, muito importantes. Eu, inclusive, quando escolhi Braga, um dos fatores foi a questão, acho que muito parecido com o que você falou. Eu queria uma cidade próxima ao porto, que não fosse tão grande quanto o porto, que fosse autossuficiente, mas que se eu precisasse estar no porto, aquilo seria muito próximo. E principalmente uma cidade que a Ana, pela idade que veio, tivesse autonomia, segurança, qualidade de vida e bom ensino. Ana chegou aqui no secundário. As crianças chegaram aqui, não são as crianças, né? A gente chegaram aqui. A Laura no 4º ano e o Lucas no 9º. Tá. Então, ciclos diferentes, né? Ele já no secundário, o 9º já é secundário? Não, já é secundário. 9º já é secundário. Não, ainda não. Eu acho que é um ano antes de... porque tem algumas escolas que o 9º você já faz na escola do secundário. E como que foi essa chegada deles? Então, com o Lucas foi super ok. Foi muito tranquilo mesmo. Eu acho que... Eu perguntei pra ele, falei, filho, aí nos primeiros dias de aula, eu disse, tá bem. Aí logo ele já arrumou uma turma do futebol e já ficou super integrado, foi tudo bem. Com a Laura eu tive bastante problema. Ela passou o primeiro ano, assim, realmente muito triste, né? Ela sofreu um pouco na escola dela. E ela, assim, não posso falar que foi um bullying, mas foi uma exclusão. Eles simplesmente não falavam com ela, nada. Era como se ela não existisse. Isso foi muito triste, assim. Pra gente, pra ela chorava muito, enfim. E eu acho que é porque a escola onde ela estava, eles não tinham brasileiros na escola. Eu ia falar isso, né? Vocês chegaram no ano que estava começando esse movimento. Vocês pegaram ali o experimento. Sim, exatamente. E era uma escola pequena com apenas uma sala de cada ano. Então, era um primeiro ano, não tinha nem opção de mudar. Não tinha. Então, foi realmente muito difícil. Eu acho que para eles ver o novo foi difícil. E aí a gente teve a opção de mudar de escola. A gente esperou acabar o ano letivo e colocamos ela no colégio privado. Não porque ela falou assim, lá no privado não vai existir. Claro que poderia existir. Sim. Mas a gente quis fazer essa tentativa. Nós chegamos em Portugal crentes que as crianças iam estudar em colégio público, tá? Sempre. Então a gente teve que refazer umas contas, mas ok. E conseguimos pagar o colégio para ela e ela está extremamente feliz.
E uma pergunta já que você falou da questão das contas, né? Se você na época fizesse essa comparação com uma escola privada no Brasil, era similar? Não, é muito mais barato. Porque uma pergunta Sim. comum Aham. como a gente fala, né, que a escola pública é escola boa, Uhum. você não paga. Sim. Eu acho que a gente cria nas pessoas já a ideia de que a escola privada em Portugal é algo fora Não. do possível. Sim. E pelo que eu sei, não é. Sim, não, claro que assim, quando a gente fez nossa conta, nosso planejamento, a gente nunca tinha colocado um colégio Sim. privado, né? Mas assim, eu posso falar, né? O valor. Pode. Lembrando que você tá. Sim. É porque hoje ela ainda tá na escola. Sim, Tá. ela é 350 euros por mês, só que a carga horária é período integral, todos os dias. A qualidade de ensino E é ela excelente. estuda, se eu não me engano, na melhor escola particular Eu de gosto Braga. muito, eu gosto demais. Das referências que eu tenho, minha filha não estudou lá, mas as pessoas que eu converso dizem que se não é a melhor, boa. é uma das melhores. Eu fico impressionada com a qualidade de ensino. Eu não tenho um A para falar dessa escola. E assim, nossa, assim, eu poderia falar várias horas sobre a escola, o quanto ela tá feliz lá. E de fato ela tá. Mas quando a gente viu o custo, 350 euros, eu falei assim, nossa, não é uma coisa que realmente vai impactar. A gente, claro, que falou assim, 350 mais por mês, óbvio que é um custo. Vamos fazer um parêntese, né? Aqui, tá aí a importância de um bom planejamento financeiro. Exatamente, era o nosso plano B, C, D, que a gente... Mas você tem que estar... Mas tem que estar preparado. Preparado. Inclusive, quando a gente teve a decisão de colocar ela no privado, a gente falou assim, ela vai fazer do 5º ano até o 9º. Depois faz o secundário. Só que agora ela provavelmente já não vai mais sair, então ela vai continuar lá e super ok, porque ela tá muito feliz e o colégio é muito bom. Sim, mas o Lucas continuou na... Continuou. O Lucas, ele fez na pública. Eu nem cogitei tirar o Lucas, ele estava bem feliz onde ele estava. Então, para mim, criança feliz, a criança onde a escola dá certo, tá feliz, e tá sabe o que eu acho também, Dê? Eu acho que assim, olha... Tem a parcela de responsabilidade da escola, né? A gente se adapta e a escola se adapta a gente também, né? Mas também tem a diferença do aluno, da pessoa. Somos pessoas diferentes, né? E a mudança de país, ela tem um sentido diferente para cada um dos nossos filhos. Eu vejo isso pelos meus. O João ter vindo um ano antes da gente... a adaptação dele foi algo que me surpreendeu muito positivamente. Eu não sei se a Ana, do jeito que ela se teria corrido tão bem quanto correu pro João. Teve o grau de dificuldade, mas foi algo ok. Né? Ela eu já não sei se seria da mesma forma, se ela ficaria um ano aqui antes da gente chegar, sabe? E aí eu acho que é bem o que você falou, eu acho que a gente tem que entender... Né? Cada um de nós olha para o filho e fala assim, isso aqui é aceitável para ele, isso aqui é doloroso, então é doloroso a gente... E foi um crescimento tão grande para o Lucas, nós vivíamos numa bolha mesmo no Brasil, ele estava cercado por todos os lados, ele não tinha vida além dos muros de casa e da escola. E o que ele cresceu aqui é responsabilidade, dependência e até valores mesmo. Sabe, porque... Eu também vejo isso na Ana em relação à escola pública. Mas eu acho que isso foi muito construtivo. É muito positivo. Coisas bestas, Ju, tipo tênis de marca. Gente, hoje em dia não existe mais isso, tênis de marca, roupa de marca, não existe. Eu acho que nesse ponto... Tá tudo bem. É bonito, né? É bonito a gente ver... que os valores... vou dar um exemplo de uma coisa que eu ainda acho bonitinho, diferente. Aqui o aniversário deles é comemorado de forma diferente. Né? Então, assim, é um grupo de 30. A Ana deve ter um grupo de 30 amigos. Então, naquele mês tem 3 que fazem aniversário. Então, são 3 jantares, que eles chamam, né? E aí, o presente é coletivo. Né? E aí, um dia eu perguntei pra Ana, eu falei, Ana, mas por que você não vai dar? É sua amiga. Ela, não, mãe, todo mundo faz dessa forma, não fica pesado pra ninguém. E detalhe, ela vai ganhar o que ela mais quer. Então, assim, se ela quer a camisola do Braga e um tênis, não sei das contas. Já aconteceu várias vezes. A gente ofereceu assim, filho, o que a
a gente pague presente? Ele falou, não, mãe, é tão barato porque tá todo mundo dividindo. Aí você fala assim, mas Ana, aí vai dar 30 pessoas, vai dar uma camisola. Ela falou, mas E a a pessoa gente vai vai ficar feliz. jantar, cada um paga o seu Sim. jantar. Aí a gente paga. Teve uma vez que deu tipo R$3,35, uma coisa assim. Eu falei, Ana, ela falou assim, mas é legal porque ela sabe que ela vai ganhar aquele presente que ela quer, que ela sabe, vai ter valor. Então, assim, eu acho que eles perdem um pouco vou usar uma palavra feia, futilidade. Sim, não é feio, é verdade. Né? Eles perdem. Eles perdem aquela coisa do número. Sim. Né? Faz uma festa para ganhar muitos presentes. Não, eles estão juntos. O aniversariante vai ganhar o que ele deseja, mas com intenção. Sim. Então, assim, eu acho que foi um grande amadurecimento. Sim. Sabe? Que talvez pudesse vir a ter mais pra frente, quando entrasse na universidade. E eu acho que aqui eles antecipam esse crescimento, sabe? Por um lado, a única coisa que me deixa um pouco receosa, a Laura ainda ela fica um pouco numa bolha dela. Porque no colégio privado realmente é diferente. Então, isso muitas vezes a gente se questiona que seria interessante ela ter esse experimento. Então, a gente vai ver ainda como... Vamos soltar mais, deixar, sabe, viver mais, ficar mais sozinha, porque vai ser importante para ela. Sim, até para que quando ela entre na universidade não seja uma mudança tão brusca, né? E as pessoas falam que vira totó, né? E a pessoa que vai do privado foi para a universidade vai virar totó, porque não conhece nada da vida. Mas isso preocupa, mas a gente vai conseguir. Agora a gente já tem, né? Cada uma de nós tem um universitário em casa e eu diria que se já era gratificante ver o resultado na escola, Ana tá meses só, o Lucas já tá um ano e pouquinho. Eu já falava pelo João, mas não era uma coisa que eu convivia, né? Porque primeiro ano eu não estava aqui, e depois eu moro aqui, João em Aveiro, então não é uma vida que eu participe ativamente. Mas eu posso confessar aqui, para todo mundo que estiver ouvindo, vou confessar, acho que eu nunca falei muito a fundo sobre isso. Uma das minhas preocupações que despertou a minha vontade de trazê-los para estudar fora e automaticamente morar fora era o período da faculdade. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito receio de como as coisas estavam caminhando. Enfim, a diferença entre você ter liberdade e você ter outra coisa que não é liberdade, né? A questão da própria segurança dentro do espaço. E olha, eu vou te falar, eu vejo não só o João tá concluindo agora esse ano, né? O 5º ano dele lá em Aveiro. E agora a Ana, que senta numa mesa e fala, eu estou amando a faculdade. Que incrível. É incrível. Que incrível. Assim, eu vejo, assim, na hora que bate aquela coisinha de saudades, pra mim agora já tá mais fácil, porque eu não sinto tanto. Mas, assim, quando a gente vê as crianças, a gente fala assim, nossa, como tem sido bom. Eu acho que, assim, eu brinco que quando eu tenho, eu ainda falo, né, de vez em quando dá uma saudade, diferente de você, minha família tá toda lá. E às vezes eu falo, ai meu Deus, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito foco, tem que ter muito propósito. Eu olho pros dois e falo, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque assim, tem coisas que a gente pode querer proporcionar pro nosso filho aos montes, mas não depende da gente. Né? Você pode proporcionar ele entrar numa universidade, mas a estrutura, a cultura, o comportamento, os valores, não é você que vai direcionar. Bom, então, em termos de educação, a gente pode dar como boas referências em Braga, Excelente. né? Bom, vamos então para a questão de saúde. Você falou sobre até a comparação de custo de vida, né? Sim. Quando falamos do custo, ser um fator ali diferente para o Brasil e, de fato, não se compara a questão do plano de saúde até para um próprio seguro aqui. Mas em relação a não só o custo, em relação a como funciona a prestação de serviço, como é a questão dos centros de saúde, hospitais, o que você tem para falar sobre... Olha, o nosso centro de saúde eu gosto muito. A nossa médica de família é muito querida.
ela já atende a nossa família toda. Então, nós 4, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, minha mãe e daqui a pouquinho meu pai, que ele ainda está tirando a autorização de residência dele. Eu não tenho o que falar. O seu centro de saúde é da sua própria região? Não, é em Sequeira. Não sei por que nós somos enviados para lá, é bem longe. Mas assim, minha mãe, por exemplo, ela tem diabetes tipo 2. Ela foi encaminhada por um serviço especial que tem em Portugal, que proporciona atividade física 3 vezes por semana, totalmente gratuito. Eles têm que medir a glicemia deles. É lindo de ver. Assim, gente, como é que funciona? E a atenção deles no centro de saúde tem sido muito boa. Assim, a gente teve um problema triste, né, com a minha sogra, ela faleceu, mas o cuidado do centro de saúde com ela foi muito bacana. Eu não tenho o que falar. No hospital público, no início, foi um pouquinho chato com a minha sogra, mas depois, na hora que foi muito bem encaminhada, aí também não tenho o que falar. Vamos fazer um parênteses aqui e explicar, porque as pessoas podem ouvir centro de saúde, hospital público e não entenderem. Para quem está ouvindo, né, e ainda não vive aqui, quando você chega em Portugal, a gente recebe um número de utente. Sim. O número de utente é como se fosse um CPF, né, de acesso ao serviço de saúde. Isso. Né? Então, esse número de utente é o que vai te proporcionar receber o atendimento gratuito, público, Sim. em alguns estágios. O estágio inicial é o que, vamos dizer assim, vamos considerar que o centro de saúde seja aquele lugar que você tem a sua manutenção. Né? Então, você tem uma consulta anual ou semestral, enfim, eu, por exemplo, como o caso da sua mãe, não tenho diabetes, mas sou hipertensa. Então, logo que eu fui cadastrada no meu centro de saúde, eu sou considerada paciente de risco. Então, a minha consulta é a cada 3 meses. Igual minha mãe. A do Bruno e da Ana é a cada 6 meses, dependendo, pode ser até de um ano, se não tiver nenhum episódio necessário. Isso também é gratuito, né? Então, assim, o centro de saúde é como se fosse a gente chama de médico de família, né? É como se aquilo ali fosse para te acompanhar, para de alguma forma prevenir, né, qualquer evolução, qualquer coisa, e conseguir detectar algo em curto espaço de tempo. Quando você tem algo, aí você é direcionado para o hospital público. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque Braga tem uma infraestrutura muito grande comparada a algumas outras cidades, né? A gente tem muitos centros de saúde, na grande maioria, eu sei que tem casos de pessoas que relatam que não tem um atendimento tão bom quanto é a nossa experiência, mas, enfim, na grande maioria as pessoas estão cadastradas. O João, por exemplo, mora em Aveiro há 5 anos e até hoje não tem médico de família. Nossa! Até hoje. Ele pode ir no centro de saúde, ele foi atendido já numa questão de emergência, mas ele não tem um médico designado para ele. Eu recebi meu médico, meu centro de saúde, quando cheguei, em plena pandemia, com tudo fechado. Não tinha nem AR ainda e fiz o meu número de utente por e-mail. Então, aí você tendo algo, aí você vai direcionada para o hospital. E a gente tem em Braga um grande hospital, que é um hospital de referência, que é o Hospital de Braga, né? Que é o hospital público. A gente tem, a Laura, por exemplo, tem um colesterol alto que é genético. Então, assim, ela é acompanhada pelo Hospital de Braga. Então, a nossa médica de família já fez a referência dela para o Hospital de Braga. E a cada 3, 6 meses ela faz exame de sangue, vem em casa, solicitação, depois ainda passa pela médica do hospital e acompanham tudo direitinho. Sim. Eu, quando, no início do ano passado, né, 1 ano atrás, eu fiz a cirurgia, eu fui diagnosticada pelo médico de família, né? Todos os exames, tanto de sangue quanto de imagem, tudo foi feito através do centro médico. Quando foi detectado o caso em si, e aí eles me direcionaram para o Hospital de Braga, eu, por opção, quis ouvir uma opinião
de alguém conhecido, alguém que tivesse Sim. referência e tal, e fui buscar indicações. Uhum. Aí cheguei na rede particular e aí a gente pode até aproveitar esse caso para falar sobre valores, né? Vocês têm seguro? Sim, eu acho importante ter. Pois é, eu digo assim, eu pagava há 3 anos atrás no Brasil, se eu não me engano, R$2.000 de plano de saúde. Éramos 4 novos, né? As crianças novíssimas, eu e Bruno com 30 e poucos anos. E eu pagava na faixa de uns R$2.000. O nosso seguro aqui, quando eu cheguei, eu optei em fazer um seguro mais caro. Meu seguro, na época, tinha uma questão de uma doença pré-existente que eu já tinha, e o fato que o nosso seguro cobre em qualquer lugar da Europa e para o Brasil. Nossa, Então, na época, eu achava que eu ia ao Brasil 2 vezes ao ano. doce ilusão. Então, eu pensei assim, bom, 2 vezes ao ano, se eu vou para o Brasil, tenho que fazer um seguro viagem, sai mais barato, fazendo, né? Ilusão mesmo. Nós pagamos €170 de seguro. Nós pagamos um pouquinho mais, 200. Mas vocês são 4. Somos 4. Então, 250. nós somos 3. Mas eu acho que vale muito a pena. E eu paguei €300 pela minha cirurgia no particular. Nossa. Por causa do seguro. Não, mas é verdade. Eu operei a mão, eu tive que operar meus 4 dedos. Eu paguei €200, mas a sua cirurgia foi muito mais complexa que a minha. Eu fiquei em UTI. Isso incluiu UTI. A cirurgia custaria 3.000, enfim, quase €4.000, e aí com o meu plano deu €320. Então, assim, eu costumo dizer assim, minha opinião pessoal, eu não tenho que falar negativamente do seguro, da saúde pública em Braga, né? O meu centro médico é excelente. As 2 vezes que eu precisei ir para o Hospital de Braga, correu muito bem. Enfim, eu tenho os meus remédios de uso contínuo, tudo pelo seguro, né? Pelo médico de família. Agora, quando se diz respeito a uma especialidade, se você tem essa possibilidade, você tem mais recursos. É isso. Por quê? Porque Braga cresceu mais rápido do que o sistema de saúde. Vamos falar um pouco, a gente falou logo no início sobre a proximidade do porto, né? Sim. E a gente, em termos de acessibilidade, né? A gente tem em Braga, isso é até legal a gente trocar, porque eu confesso que não é uma coisa que eu tenha muito até na minha prática, no meu dia a dia. Em Braga a gente tem uma rede de autocarro, eu acho que grande, né? Vejo pela Ana que vai para cima e para baixo de autocarro, então imagino eu que seja grande. A gente tem o comboio, então a gente consegue sair daqui para o Porto e para Lisboa, né? A gente não tem o metro. Sim. O que você, assim, sua experiência ou das crianças, o que você considera? Então, não tem metro porque não precisa, né? Em Braga é tudo muito perto. O Lucas, ele sente um pouco de falta de mais linhas de ônibus, porque onde a gente mora tem pouco. Então, a gente está um pouquinho distante do centro de Braga. E um pouquinho de dificuldade nos horários, que são um pouquinho limitados. A Ana sente um pouco disso em relação a gente agora que mudou pra cá, né? Que também acaba sendo um pouquinho mais afastado. Pra ela foi muito bom, porque ela vai andando pra universidade. Excelente. Mas final do dia, às vezes ela quer ir pra academia mais tarde, tem uma aula que ela goste mais, ela já fala também que fica um pouco mais limitada. Mas assim, eu não tenho que reclamar, não tenho queixas. Eu acho que nesse caso da mobilidade, dessa questão, eu acho que aí entra o fato de Braga não ser uma cidade tão pequena ao ponto de não existir diferença de uma freguesia para outra. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente morava em Fraião, hoje mora em Gualtar. Sem dúvida, ali aquela região, ela era mais bem servida de autocarro, até pela própria questão do Minho tá ali, né? Do Minho Center tá ali. Então, isso vai...
não é à toa que uma freguesia se torna mais cara, mais barata do que outra, né? Exatamente. Estamos em Palmeira, né? Muitas pessoas nem acham que é Braga, mas tá do lado, né? É aqui, é Braga. Fica 5 minutos do centro. Mas ônibus é um pouquinho mais difícil, porque é uma área mais residencial. Quando você morava em Real, você achava que tinha mais opção? Tinha mais opção. Isso. É isso que a gente fala, né? Conforme vai jogando esse raio para fora, você tem, às vezes, até vai ao encontro do que a pessoa quer. Tem freguesias que para ter moradias precisa estar mais afastado, mas ao mesmo tempo chega menos gente também, né? Mas eu diria que quem mora prefere. Eu adoro. Antes eu não gostava, mas agora eu gosto. Bom, estamos chegando no fim. Vamos falar para finalizar, na verdade, um assunto antes de finalizar. Em relação a mercado de trabalho, você falou que vocês trabalham em casa, tem muitos amigos. Como você vê Braga para quem está vindo, né? Como possibilidade não só de trabalho, de trabalhar em algo, mas também de empreender? Eu acho que tem muito campo. Nós chegamos aqui, a nossa primeira, o primeiro negócio que a gente teve foi um Airbnb. E deu muito certo. Junto com um casal de amigos, a gente abriu um Airbnb, tudo certinho, só que aí veio a pandemia. E aí a gente não conseguiu suportar os custos e teve que fechar. Mas foi muito bacana esse Airbnb. Hoje em dia já não é mais possível. Aí, o que aconteceu? Depois a gente comprou um apartamento com outro casal de sócios para remodelar. Um apartamento super simples e foi remodelado, ficou uma graça e vendemos, que deu muito certo, assim. Só que eu e o Marcelo, a gente não entende muito de remodelação, então, assim, teria... Sai um pouco do foco de vocês. Sai um pouco do nosso foco, mas assim, para quem está disposto, para quem entende do negócio, eu acho que é um bom caminho. E hoje em dia a gente tem os nossos trabalhos, né? O Marcelo trabalha em casa, com o negócio dele, eu trabalho com o meu. Então a gente não depende tanto, assim, de outras pessoas e do local, né? A gente tem uma mobilidade geográfica, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então isso facilita bem. Mas para quem está vindo para empreender, eu acho que tem, sabe, caminhos por onde ir. Eu, inclusive, se eu tivesse muito dinheiro, um paralelo aqui, eu ia abrir uma padaria brasileira, tá? Eu já tenho até o nome na cabeça, tá? Mas uma padaria que pudesse vender queijo, presunto e salame no mesmo local. Que eu não precisasse sair daqui. Eu tava aqui pensando assim, gente, mas tem padaria em tudo que é canto. Mas ela tem que vender queijo, presunto e salame, sabe? E tem que ter um pão francês, né? Porque isso eu sinto falta. Então, eu investiria nisso. Eu sei que é loucura, não façam isso. Mas, assim, eu sinto uma falta brutal. Você não queria queijo Minas, não? Também, né? Muito bom, muito bom. Mas eu acho que, não sei, mas na boa, tem campo para todo mundo. Sim, eu acho que diferente de algumas cidades, até tá sendo muito legal, porque essas conversas tá até me trazendo coisas que eu desconhecia, né? Porque a gente pode conhecer uma determinada cidade, mas o fato de não viver naquela cidade, você... conhece até um determinado ponto. Mas eu acho que Braga tem uma coisa muito interessante, vou eu já puxar mais uma estrelinha para Braga, que não é uma cidade, no meu ponto de vista, que feche um círculo, fale assim, não, Braga é muito forte em gastronomia. Então, se você quiser, Braga é muito forte em industrial. Braga é muito forte em hotelaria. Braga não. Eu vejo que por ser uma cidade relativamente grande, mas variada, você tem freguesia, você vai ter regiões, né? Você vai ter locais que tem mais indústria, você vai ter locais que tenha mais comércio, vai ter locais com mais gastronomia, você vai ter a parte de hotelaria muito forte, porque Braga vive um turismo muito aquecido. Então, eu acho que tem uma variedade muito grande. Braga tem, por exemplo, um diferencial que não são todas as cidades que tem, que inclusive a gente eu já ouvi isso aqui na mesa. Hoje você vem para Braga e você abre um negócio tipicamente brasileiro,
dificilmente você não vai ter sucesso, porque você tem uma comunidade muito forte para consumir aquilo. Óbvio que você, como qualquer empreendedor, tem que estar disposto a fazer algo bom, né? Bom, diferenciado e tal. Não pode vir e achar que só porque você vai vender pastel vai dar certo, porque tem brasileiro para comer pastel. Mas eu vejo Braga como te oferecendo um leque de possibilidades muito mais amplo. Sim, com certeza. Sabe? Por ter essa diversidade grande ali. Você não precisa ficar ou num campo ou em outro. Né? Bom, Lê, agora estamos chegando no final. Final, eu tenho pedido o seguinte. Na verdade, eu vou te pedir em 2 momentos, né? O primeiro é a gente imaginar aqui que alguém que esteja escutando a gente vá fazer uma viagem exploratória, não venha de primeira, e vai colocar no roteiro Braga para conhecer por 2, 3 dias, para ver se é o estilo de vida desejado, se bate aquela identificação com o local. Me diz pra gente alguns lugares, 2, 3 lugares que você considera que retratem um estilo de vida ou que você acha assim, vir a Braga, você precisa ver isso aqui para você perceber o que você vai encontrar pela frente. Olha, eu poderia falar, vai pro Bom Jesus, Sameiro, que todo mundo conhece, mas assim... Turístico. Eu acho assim, se eu tivesse que vir procurando Braga pela primeira vez, eu viria no verão e tentaria viver mais ou menos como um local. Então eu faria um piquenique. Ai, gente, como adoro isso. Eu sou a rainha do piquenique. Eu faria um piquenique lá no alto do Bom Jesus. E ficaria até o pôr do sol. E aí você ia ver um monte de família junta, confraternizando, amigos, crianças. Que Braga parece um outro local. Que basta você estender uma toalhinha na grama e acabou. E você não precisa de mais nada. Você não precisa ter nada chique. Você precisa ter uma toalha. Você vai no Continente, compra meia dúzia de coisas e você tá feliz. Eu acho isso o máximo. Então, assim, quando eu descobri essa vida de piquenique, minha vida se transformou. Assim, eu adorei. Então, assim, procure sair do óbvio, né? Então, tem um lugar... Você poderia ter falado assim, vai no restaurante tal. E no restaurante tal, você vai em qualquer lugar, qualquer hora. Né? Então, assim, faça coisas diferentes. Então, vá conhecer, por exemplo, em Braga a gente não tem praia fluvial, mas aqui do lado tem, né? Vai ver como é o final de semana das famílias. Eu acho isso muito bacana. Ou vai, por exemplo, num domingo, lá no centro histórico, eu acho uma graça ver aqueles velhinhos dançando. Eu também, eu adoro. Gente, sempre que eu mandava pra minha mãe quando ela ainda estava no Brasil. Gente, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Isso é ver, você tá vendo os locais. Olha, eu vou falar pra você que nesse verão teve um dia que eu falei assim com as crianças. Vamos no centro tomar um sorvete? E aí eu tenho fama aqui em casa que quando eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de fazer a mesma coisa sempre. Eles brigam horrores comigo. E eu falo, gente, se eu gosto de fazer uma coisa, deu certo, me deu prazer, por que eu tenho que experimentar outra coisa que eu vou ficar na dúvida? Né? Aí eu falei, vamos tomar sorvete? Aí eles olham pra mim, eu não sei o nome da loja, eu sei que tá até em reforma agora. Então não é. Na Diagonal da Brasileira. Pra mim é o melhor sorvete que tem. Não conheço, tá. Eu falei, vamos tomar um sorvete? Aí ele já fala, tem que ser no mesmo lugar também, mãe? Eu falei, Aí eu separo o carro, aí tava um sol gostoso, aquele finalzinho de tarde. Aí compra o sorvete, senta ali no banquinho de pedra, né, na muretinha do jardim e fica olhando. É uma delícia. E fica olhando. Eu lembro que no dia eu fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe eu queria tanto tá aí. Aí você fala assim, cara, não tá no shopping, não tá num evento, né, gigantesco, mas tem a música, tem as pessoas dançando, você olha um monte de turista olhando aquilo ali com uma cara, nossa, que coisa, né, tranquila, que vibe boa. Eu acho que a gente tem um contato com o simples e o valioso de uma forma muito, muito gratificante. Isso que faz valer a pena. Então, piquenique é a dica. Adoro. Bom, e por fim, como você falou no início, a imigração de vocês é uma imigração de sucesso. Sim. Se for para você deixar um conselho, uma dica, como você achar melhor, o que você fez
que você pode e se sente bem, que a gente está aqui para sim. nos doarmos, né? Em falar para as pessoas assim, olha, isso aqui é fundamental pensar, planejar enquanto você está aí. Assim, faça contas, né? E não quando você acabou de fazer suas contas, Faça você de novo. refaça suas contas. Mas assim, e coloque todos os piores cenários possíveis, né? Eu acho assim, não conte que vai dar tudo certo. Sim. Né? Por exemplo, a escola não deu certo com a pandemia tá aí para mostrar pra gente que Exatamente. a gente precisa contar com então, o inesperado. Assim, conte com isso e faça uma reserva. Assim, pode parecer bobagem, coisa, ai, que fútil. Mas venha com uma reserva de dinheiro, acho que para pelo menos um ano. Um ano para você ficar aqui e você pensar com cuidado o que você vai fazer da vida. Entendeu? Eu diria até um ano pouco. É? Eu tenho uma teoria que um ano está sendo muito generosa. Então tá. Então faça Porque, mais. Porque, na verdade, eu penso assim, olha, se a gente parar para pensar no nosso primeiro ano, voa, não voa? Voa. Cara, o primeiro ano, eu lembro que eu até hoje tento me lembrar onde eu vi isso na internet, por que eu não salvei. Falava das etapas da imigração. Você chega aqui, os seus 2 primeiros meses, brincando é documento. É entrevista, é documento, tira número de não sei o que, faz cadastro não sei aonde, matricula seu filho na escola, tá. Aí, 2, 3 meses depois, tá caindo a ficha que você se mudou. Aí você tá montando a sua casa, você tá criando os seus hábitos, você tá se adaptando, porque o horário de escola não é o mesmo do Brasil, nem que entra, nem que sai. O seu horário de trabalho, se você trabalha com o Brasil, você tá se adaptando ao fuso. Se você trabalha aqui, você tá recomeçando uma rotina. Aí, passou esse tempo, você vai começar a viver o seu turistando, né? Você quer conhecer todos os restaurantes, você quer saber qual é o melhor mercado, você quer aproveitar um final de semana, dar uma escapadinha numa cidade, afinal de contas aqui é tudo tão perto. Quando você vê, passou, acabou o ano, né? Então, se a gente parar para pensar, esse primeiro, eu diria que um bom planejamento, você tem que contabilizar que a sua vida efetivamente começa depois dessa fase. Aí não, você tá certo, eu não tinha pensado nisso. Aí você vai ver se aquele mercado de trabalho que você sempre trabalhou se adequa aqui também. Quantas pessoas a gente conhece que mudaram de área de vida, porque aqui pode ser algo mais leve, ou então aqui se identificou com outra coisa. Então, assim, um ano voa. Tá certo. Voa. Eu acho que... E fora os imprevistos, né? Não, tem muitos imprevistos. Fora os imprevistos. Mas assim, foi tão legal. Nosso primeiro ano, eu não sei se foi sorte, mas assim, o nosso início aqui foi muito legal. Eu costumo usar uma palavra que eu aprendi, foi merecimento. Merecimento. Porque, assim, isso é uma dica boa, assim, para quem tá vindo, começa já a fazer contatos ainda no Brasil. Então, assim, seja grupos de Facebook, Instagram, converse. A gente se conheceu, acho que ainda estava no Brasil. Então, assim, converse, porque isso para mim fez muita diferença. Eu vim para cá, eu conheci uma família pelo um grupo de Facebook e depois de uns 3, 4 dias que a gente estava aqui, a gente já combinou de se encontrar e teve uma super conexão com nossos amigos até hoje. E essa família nos apresentou outras 2 famílias e foi um verão mágico, assim. E assim, eu costumo dizer que a gente encontra alternativas para preencher espaços que a gente, como ser humano, precisa preencher, né? Então, assim, não são todos, a grande maioria deixa a família lá do outro lado do oceano, pelo menos no primeiro momento. E se sentir acolhido, se sentir... enfim, não se sentir mais sozinho do que a própria imigração, né, já causa, faz muita diferença, né? Isso. Muito obrigada. Imagina. Foi ótimo. Adorei. Foi um prazer. Eu tenho certeza que a gente consegue colaborar. Na época que eu estava lá escolhendo, né, saiu o visto, eu falei, agora, o que eu faço? Para onde a gente vai? E eu lembro que a minha vontade de consumir coisas, né, e eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando muita gente. Muito legal, porque assim, na minha época, se tivesse esse tipo de conversa que você está tendo,
Não sei, para mim abriria também mais possibilidades. E abre possibilidade até das pessoas chegarem e falarem, poxa, legal, mas esse ponto aqui para mim é fundamental. Então deixa eu me aprofundar nesse ponto, né? Eu acho que isso pode... Eu digo assim, nada é garantido, né? A imigração é uma caixinha de surpresas. Sim. Você pode ter um planejamento financeiro excelente, chegar aqui assim, e ter alguma coisa que te faça voltar. Né? Você pode, o seu filho não se adaptar, alguém da família lá precisar que você volte. Isso aí a gente não tem domínio. Mas eu tenho certeza que quanto mais conhecimento sobre o que você vai fazer você adquirir antes, você minimiza o risco de não dar certo. Né? E escolher a cidade onde você vai viver é, sem dúvida, um grande passo para uma... pelo menos de início, uma decisão acertada. Obrigada, Dê. Imagina, Ju, eu agradeço. Muito bom. Bom, pessoal, hoje encerramos por aqui. Fiquem ligados. Logo em breve, mais um episódio no ar, mais uma cidade para vocês conhecerem. E é isso. Até a próxima.